Nossa live. Hoje, nossa live de perguntas e respostas. Nosso episódio de número, vamos lá, 63. E aqui eu vou responder as dúvidas dos colegas médicos que desejam ter mais liberdade atendendo com a telemedicina. Eu sou Asdrubal César, sou médico, educador, e hoje eu vou responder as dúvidas dos colegas médicos relacionadas à telemedicina e às oportunidades para os médicos. Fique à vontade para perguntar durante a live e no final eu vou responder. Quem está acompanhando aqui no Instagram, se quiser vir para o canal Telemedicina na Prática, lá tem uma caixa de chat, fica bem mais fácil para a gente ver, visualizar as perguntas e fazer a nossa interação, tá certo? E hoje eu vou, antes de iniciar aí as perguntas e respostas, eu vou contar uma história para você, tá? Então, imagine se você, que é médico e atua em uma pequena cidade distante, né? Ou se você, né, hoje não está mais nessa situação, mas se lembra aí, né, de como era o seu tempo aí de atender, e às vezes no interior, numa cidade distante, longe dos grandes centros médicos. Durante anos você tem feito esse cuidado aí de saúde, de alta qualidade, mas sempre sentiu falta de um recurso ou acesso a especialistas ou exames em determinadas áreas, por exemplo, né? Ou a opinião de especialistas em algumas áreas médicas. Aí, agora, vamos fazer um exercício de imaginação, né? Vamos agora imaginar que você precisa fazer, né, uma viagem, tá? Uma viagem de forma tradicional, né? Imagina que você é um aventureiro aí, apaixonado por lugares novos, conhecer novos lugares, né? E nas suas viagens você sempre teve que seguir uma rota pré-determinada, enfrentando estrada esburacada, alguns obstáculos, né? Longas distâncias para alcançar o seu destino, né? Tempo, né? Escasso às vezes para poder ver tudo que você gostaria de ver, tá? E então vamos dizer que hoje alguém inventou uma tecnologia revolucionária, tá? Que pode fazer com que você possa viajar com um teletransporte, né? Coisa de filme, por enquanto, né? Tudo é por enquanto. E essa tecnologia inovadora permite que você chegue instantaneamente em qualquer lugar do mundo que você deseja conhecer, sem ter limitações aí sobre obstáculos, né? Viagens difíceis, dispendiosas, tempo, né? E agora você pode desfrutar dessa experiência, né, de uma viagem rápida, conveniente e eficiente, né? E aí, você ia querer continuar fazendo como antes, né? Se você tem essa maneira nova de fazer uma viagem, então, assim como um teletransporte, né, por enquanto imaginário, é uma inovação que transformaria a vida das pessoas na maneira como elas viajam, se deslocam, a telemedicina também é uma inovação, né? Só que ela já é real, né? E ela está transformando a maneira como os médicos fornecem cuidados de saúde, como as pessoas podem acessar a médicos especialistas, escolher o seu médico de confiança, mesmo que seja distante, ou manter o acompanhamento com o seu médico de confiança, mesmo que tenha se mudado de cidade, né, de localidade, e assim dar continuidade ao seu acompanhamento médico, né? Então, através da telemedicina, você consegue superar essas barreiras físicas e geográficas, alcançando mais pacientes, né, em áreas remotas, oferecendo seus serviços médicos especializados em locais que não têm essa facilidade, que as pessoas teriam dificuldade de se deslocar até um grande centro, um polo. Isso também gera mais economia também para as pessoas e para o sistema de saúde também, tá? Então, da mesma maneira, né, que o teletransporte poderia expandir essas possibilidades de exploração do mundo, né, de quebrar as barreiras, né, as distâncias, o tempo, a telemedicina já faz isso, né? Ela expande a sua capacidade como médico de poder atender a pessoas mais longe, né, distantes, ou manter o acompanhamento dos seus pacientes, mesmo que eles estejam em outros locais, tá? Então, você pode também ter o apoio de outros colegas médicos, até mesmo quando a gente fala de telemedicina, de exames, né, de exames de imagem, exames de tipo de eletrocardiograma, por exemplo, que são laudados à distância. Isso dá mais acesso às pessoas à saúde, tá? E também na questão da teleinterconsulta, que eu acho uma questão muito legal também, é que você pode, né, no mesmo momento, estar, né, atendendo um paciente que está lá com um médico, né,
da cidade dele, acompanhando ele, e você, junto com esse médico, pode estar fornecendo esse atendimento especializado. Então, isso se chama teleinterconsulta. É bem interessante também. Isso tudo a telemedicina nos proporciona, tá? Então, assim, você provavelmente, né, se a gente pensasse na questão dessa comparação, essa analogia com uma viagem tradicional, né, que você teria que perder tempo, se deslocar, obstáculos, atrasos, né, empecilhos todos, né, com uma tecnologia que te pudesse levar de um lugar para outro imediatamente, né, sem todos esses transtornos e também ganhando tempo, você ainda ia querer viajar da maneira tradicional, né? Claro que a gente está falando de medicina, né? Existem algumas questões que a gente vai ter que ter aquele padrão ouro de atendimento, que é o exame presencial. Mas a oferta de um serviço de telemedicina para o paciente pode ajudar ele a adiantar muita coisa, né? Então, é mais comodidade, traz também mais segurança, porque você assim evita, por exemplo, automedicação, um monte de situações que muitas vezes a falta do acesso ao médico de forma adequada acabam gerando, e você pode ter um grande benefício de uso da telemedicina no seu dia a dia, tá? Então, você adotar a telemedicina na sua prática médica, né, como uma ferramenta inovadora, transformadora, permite que você vai oferecer cuidados de saúde de qualidade aos seus pacientes, mesmo, né, em áreas remotas, e você pode expandir o seu alcance e impacto como profissional médico, tá? Então, como eu falei, o teletransporte ainda é uma ficção científica, certo? Mas a telemedicina já é realidade, ela já está disponível para o uso, né, das pessoas, e essa telemedicina já foi ficção no passado, né? Se você buscar, né, até tem um desenho famoso, os Jetsons, né? A família lá dos Jetsons, eles viviam um futuro, né? Tinha carro voador, tinha robô em casa que fazia os trabalhos domésticos, e tem até um episódio que o menino, né, da família estava com uma febre, doente, e aí eles fazem uma consulta através de uma tela com o médico, né, uma telemedicina. Então, aquilo que era imaginado, né, que foi ficção, hoje já é uma realidade, né? Então, você pode estar usufruindo dessa ferramenta que vai beneficiar tanto os médicos quanto os pacientes, tá? Então, a telemedicina, ela é uma forma de prestação de serviços médicos à distância. Ela não substitui a medicina tradicional. Ela é uma forma de prestação de serviço. Ela é uma ferramenta, tá? E ela utiliza as tecnologias de comunicação, informação. E é muito importante que você utilize as ferramentas adequadas para fazer telemedicina, tá? Dentro do que as resoluções, né, do Conselho Federal de Medicina colocam e a legislação, tá? A lei da telesaúde, tá? Existe uma lei que nos permite fazer serviços, né, de telesaúde, né, prestar serviços de telesaúde, tá bom? Então, isso traz para o médico também muita conveniência, muita comodidade, tá? E traz também uma liberdade geográfica muito maior, tá? Bom, o pessoal está aqui entrando, né, aqui no Instagram também, quem quiser acompanhar lá no YouTube também, canal Telemedicina na Prática, tá? E vamos falar um pouquinho mais sobre essas modalidades da telemedicina, porque muita gente acha que telemedicina é só teleconsulta, né? Ah, então não tenho exame físico, não vou conseguir usar na minha especialidade, tá? Então vamos ver algumas coisas que são oportunidades para os médicos utilizarem a telemedicina no seu dia a dia, tá? Então essas possibilidades são muitas, tá? Primeiro, que você traz mais acesso ao público aos seus serviços, tá? Então, com a telemedicina, os médicos podem atender pacientes de qualquer lugar do país, tá? Então, isso é muito importante também, porque muitos têm dúvida, né? Acham que precisa ter várias inscrições de CRM para poder usar a telemedicina, né? Ah, então o paciente é de São Paulo e eu sou do Rio Grande do Sul, eu posso atender? Sim, já está na legislação e na própria resolução do Conselho Federal de Medicina. Isso é ponto pacífico. Você, tendo inscrição no CRM, pode atender pacientes de qualquer lugar do Brasil. Isso também traz oportunidade dos seus pacientes também manterem o acompanhamento contigo. De repente, esse paciente está em trânsito, ele faz uso de um medicamento contínuo, precisa de uma receita do medicamento dele que você acompanha ele, já é um paciente que você acompanha, e ele viajou e esqueceu o medicamento, por exemplo. Ele pode entrar em contato contigo, você fazer uma videochamada com ele,
fazer uma teleconsulta, um telemonitoramento desse paciente, e você pode emitir uma receita, né, desde que seja das receitas que são permitidas por forma online, e ele vai receber lá no celular dele ou no e-mail dele de forma muito cômoda, né? Então, esse acesso também traz a questão da redução da automedicação, porque é uma coisa que o pessoal reclama, né? Cuidado, paciente, não se automedique, procure seu médico, né? Então, a telemedicina traz essa oportunidade, porque as pessoas acabam se automedicando porque elas justamente não têm acesso ao médico ou um serviço de saúde. Então, ela acaba pegando lá um medicamento que está guardado, ou vai numa farmácia e compra o medicamento por conta própria, né? Então, é muito importante dar mais acesso às pessoas ao médico, ao serviço de saúde, tá? Outra oportunidade para os médicos é a flexibilidade e conveniência também, tá? Então, a telemedicina ela oferece uma flexibilidade para você trabalhar em horários que sejam mais convenientes para você. Eu, por exemplo, eu gosto de atender em horários de fora do turno do horário comercial, por exemplo. É um gosto meu, né? Enquanto que no horário comercial eu prefiro fazer outra coisa às vezes, né? Claro que eu tenho a minha rotina, né? Eu tenho bastante algumas coisas da minha agenda ocupadas dentro do horário comercial. Mas, por exemplo, terças-feiras de manhã e quintas-feiras de manhã eu deixo livre, né? Aí eu posso decidir se eu quero atender por telemedicina ou se eu quero fazer outra coisa, né? E geralmente eu faço outra coisa, né? Por exemplo, na quinta-feira eu tenho aula de bateria de manhã. Então, você pode aproveitar para ter mais flexibilidade e conveniência da sua agenda, tá? Isso também ajuda, por exemplo, a você otimizar a sua agenda. Por exemplo, quem faz o modelo de consultório híbrido, né? Como eu, tenho consultório e uso a telemedicina no meu dia a dia. Muitas vezes, num retorno da consulta, eu não vou precisar mais examinar o paciente. Né? É um retorno para saber como é que ele foi com a medicação, se está evoluindo bem, se precisa ajustar a dose de medicamento, se ele tem exames, né, para mostrar e você marcou dele retornar. Então, tem muitas situações que você não vai precisar mais do exame físico, porque você já examinou esse paciente presencialmente, você pode encaixar como um retorno. E aí você abre espaço na tua agenda do consultório presencial, por exemplo, para novas consultas. E aí os retornos você, por exemplo, faz um horário que você acha conveniente, né? Então você pode marcar no horário que você acha que, esse dia aqui eu quero fazer de casa, né? Faz os retornos da sua casa, né? No seu escritório de casa, né? Claro, sempre tem que ter um ambiente reservado, tranquilo para isso, né? Bom, além dessa flexibilidade, essa conveniência, você tem uma eficácia aí do atendimento também, porque a telemedicina, você consegue dar a oportunidade do paciente a ter um acesso mais rápido ao médico. Então, existem empresas, né, que já utilizam a telemedicina para as pessoas terem acesso mais rápido a um médico. Hoje mesmo atendi um paciente e ele falou até isso, ele falou, elogiou muito ali, porque é uma empresa que eu trabalho, presto serviço para essa empresa, e aí ele até falou, poxa, é tão bom que é tão rápido, né? Eu já entrei aqui no aplicativo, consegui um agendamento no dia de hoje mesmo, foi muito prático, muito rápido, tá? Então, as pessoas, cada vez mais, né? Isso é uma coisa da nossa rotina. Quem hoje em dia gosta de ir no banco, pegar fila para ir no caixa do banco, né? Ou quem ainda vai, né? Ou quem gosta de ir lá no banco falar com o gerente, né? Ter que pegar fila e ficar esperando, estacionar carro, né? Então, eu faço essa analogia sempre, né, da telemedicina com o internet bank. Claro, são situações um pouco diferentes, mas assim, de forma do uso da tecnologia, né? Então, quando surgiu o internet bank, muita gente falava, mas isso aqui é perigoso, porque né, tem capacidade de alguém entrar na conta, todo mundo tinha medo no início, né? Aí depois o pessoal viu que as vantagens eram tão grandes, né, que superavam essas objeções, tá? E hoje eu pergunto para você, tu gosta de ir no banco? Tu vai no banco? Tu faz questão de ir no banco, né? Então, tudo que você consegue resolver de forma mais rápida, eficaz, você vai acabar aderindo a essa tecnologia. Então, assim também, eu vejo que a telemedicina tem essa capacidade, para algumas situações, de fazer com que as pessoas tenham mais comodidade, rapidez e eficácia nos seus atendimentos, tá? Então, isso
também agiliza até, às vezes, alguns processos de diagnóstico e tratamento, porque tem muitos pacientes que, pela falta de acesso ao serviço de saúde, ao médico, como eu falei, ou se automedica ou acontece outra situação. Ele fica ali, eu vou esperar ver se isso daqui vai piorar ou não, né? Aí ele fica em casa. Aí daqui a pouco é madrugada. Aí é madrugada, ele fala, não vou sair de casa porque é perigoso, vou esperar amanhã. E aí ele vai, sem acesso ao médico, sem informação, sem ninguém orientando ele, e daqui a pouco ele está numa situação mais grave, né? Então, eu sou do princípio que, assim como até outros países, eles também pensam nessa maneira, que o acesso ao médico é sempre melhor do que não ter nenhum acesso ao médico, mesmo que seja à distância, tá? Então, isso é um pensamento de alguns países que já usam a telemedicina há mais tempo. E nós, aqui no Brasil, a gente está nesse processo, né, de escalada aí do uso da telemedicina, mas o movimento já é bem grande. Eu lembro que em 2020, quando eu comecei a fazer, o pessoal ficava olhando assim, né? Como é que é isso, né? Isso aí não vai dar, né? E tal. Hoje em dia, os colegas médicos já entenderam que isso é uma ferramenta que está disponível para ser utilizado em prol do paciente, né? Outra questão que você pode estar utilizando aí para você ampliar também o seu leque de serviços, né? Porque a telemedicina, como eu falei, não se limita só à teleconsulta, tá? Tem outras questões que você pode fazer por telemedicina, que é a teleorientação, tá? Você pode fazer a teleinterconsulta, tá? Tem a questão também de muitos pacientes que procuram uma segunda opinião, então eles querem saber sobre um resultado de exame que foi visto, eles querem uma orientação, tá? Então, isso traz aí mais oportunidades, tá? Então, você pode avançar aí com, por exemplo, o telemonitoramento de pacientes que tenham doenças crônicas, né? Você pode oferecer, por exemplo, serviços remotos, né, de atendimento para instituições, tá? Tanto na especialidade, né? Uma especialidade que eu vejo que teria uma capacidade interessante para instituições seria um geriatra, né? O geriatra, também o atendimento por telemedicina, ele é como se fosse uma visita domiciliar também, isso que eu acho legal. Você pode atender um paciente que tenha dificuldade de locomoção, né, num primeiro momento, até, por exemplo, no local que ele está, tem dificuldade de uma equipe de saúde ir, né, até o local, e o paciente também não consegue se deslocar. Então, um atendimento por telemedicina pode ser de uma grande valia nesses casos também, tá? Então, é melhor, né, na minha opinião, fazer um atendimento assim do que deixar o paciente sem nenhum acesso a um serviço médico, tá? E aí você pode também, né, quem faz isso na sua prática privada, né, no seu consultório, ir oferecendo serviços desse tipo também, tá? Então, o telemonitoramento eu acho que é bem interessante para várias situações. Tratamento e acompanhamento de pacientes crônicos, né, com diabetes, hipertensão. Você tem a questão de acompanhamento de pacientes de tratamento para obesidade, para tratamento de tabagismo. Então, o contato com o médico mais frequente tem se mostrado também muito eficiente para a melhoria da adesão do paciente aos tratamentos e também como resultado final, tá? Teve um estudo realizado em Minas Gerais que eles compararam 2 grupos de pacientes diabéticos acompanhados por telemedicina, né, num telemonitoramento, e outro que não recebia esse acompanhamento. Ao final do estudo, o grupo que fazia acompanhamento, né, por telemedicina teve uma melhoria, né, no índice geral do grupo, do nível de hemoglobina glicada, né, com melhor controle da diabetes, porque esse grupo teve um acompanhamento, mesmo que por telemonitoramento, esse grupo teve um acompanhamento mais próximo, né, mais frequente, e isso estimula com que o paciente tenha adesão às medidas, né, de mudança do estilo de vida, ao uso da medicação, e isso traz mais eficiência ao tratamento, tá? Então, pessoal, passei aqui algumas informações aqui sobre como o médico, né, pode estar aproveitando também a telemedicina. A gente fez esse exercício aí de imaginação, né, comparando o teletransporte, né, algo que ainda é imaginário, né, que é ficção, com a telemedicina que já é real, né, que já é possível você utilizar uma tecnologia inovadora, tá? E lembrando, né, como eu falei, existem
várias modalidades, né, que inclusive estão lá na resolução do Conselho Federal de Medicina, que são modalidades de uso da telemedicina, né? Então, a teleconsulta é a mais popular, né, que o pessoal lembra mais, né, que todo mundo tem isso na mente, né? Quando fala em telemedicina, todo mundo acha que é a consulta, né? Então, realmente, a teleconsulta é uma das modalidades mais comuns do uso da telemedicina, tá? Então, ela envolve a comunicação entre médico e paciente através de ferramentas de tecnologia de informação, né? Videochamada, para mim, é a mais indicada. Eu acho melhor você sempre fazer interação por videochamada. E lembrando que, como nós temos legislação, tá, e resolução sobre a telesaúde e telemedicina, é muito importante que você comece a formalizar essas suas interações online com os pacientes, porque muita gente fica tirando dúvida ali no WhatsApp, né? Ah, manda uma dúvida, manda um exame, manda uma foto, e aí o médico fica lá, tira dúvida, dá uma orientação, às vezes até passa uma conduta, né? E às vezes, hoje em dia, tem uma prescrição, porque é permitido fazer a telemedicina. Só que está fazendo isso de forma informal, utilizando uma tecnologia que é um serviço de comunicação, mas que não foi feito para telemedicina, tá? Então, um exemplo aqui é o WhatsApp. Ele não foi feito para fazer telemedicina. Ele foi feito para você usar aí como um comunicador, né? O pessoal também acaba associando aí o uso do WhatsApp com questões muito informais, né? Então, assim, é grupo do condomínio, grupo da família, grupo da escola, né? Bom dia, boa tarde, boa noite da tia do Zap Zap, né? Então, você não pode ficar ali também naquele mesmo grupo, né, naquele mesmo ambiente, né, para fazer uma consulta médica, né, tá? Você tem que trazer isso para um ambiente desenvolvido para isso. Então, o uso do prontuário eletrônico com ferramenta de videochamada é o que vai te trazer mais segurança nos seus atendimentos, formalidade desse atendimento, e você também pode, né, de forma ética também, porque é justo, buscar os seus honorários por esse atendimento, por essa prestação de serviço, tá? Porque até para tirar uma dúvida, você estudou aí pelo menos, no mínimo, 6 anos, né? E às vezes, algumas dúvidas contou mais 2, 3 anos aí, ou 6 anos de especialização para responder uma simples dúvida, né? E outra coisa, hoje, né, com a resolução, é exigido que você registre esses atendimentos, né? Ah, mas é só uma dúvida ali no WhatsApp. Não é uma dúvida, é um ato médico. Você está colocando uma informação, dando às vezes uma orientação, e isso tem que ser registrado. Está lá na resolução do conselho, tá? Outra coisa que eu tinha comentado com vocês, né? Que todo mundo pensa em telemedicina, teleconsulta, né? Mas para vocês terem noção, telediagnóstico já é a modalidade que é usada no Brasil e foi regulamentada em resolução lá em 2002, tá? 20 anos aí que já existe o uso da telemedicina no Brasil, tá? Só que ninguém estava percebendo, né, que já era usada. Então, quem aí já trabalhou numa unidade de saúde, por exemplo, do interior, né, tem lá um equipamento de eletrocardiograma, vai lá, faz o eletro do paciente, manda para um cardiologista à distância, dá um laudo. Isso é uma forma de telemedicina. E além do telemedicina, do telediagnóstico, né, a radiologia avançou muito também no uso, né, do telediagnóstico. E hoje, outras especialidades com exames complementares que são possíveis de serem realizados à distância com o laudo do médico que esteja em outro local, estão sendo realizados, tá? E isso tem ajudado a dar mais acesso às pessoas a exames e a um diagnóstico, às vezes, mais rápido também do seu problema, né? E falei já do telemonitoramento, tem gente que fala, ah, mas eu sou cirurgião, né? Não tem como eu usar telemedicina. Como eu falei, tem, quando você pode fazer algumas situações que não precisa do exame físico do paciente. E para quem é cirurgião, a própria resolução do Conselho Federal de Medicina já contemplou a telecirurgia, que parece ainda um pouco de ficção para o nosso dia a dia, mas ela é uma modalidade de telemedicina. Existe uma resolução também específica sobre esses procedimentos cirúrgicos realizados à distância, com o uso, né, de robótica, auxiliando por tecnologia de robótica, e então já é uma realidade, né? Não é mais obra de ficção, já está em funcionamento algumas situações desse tipo. Claro que
a gente tem que avançar muito ainda nisso, né? Porque telecirurgia ainda não é como o pessoal imagina, né? Ah, não, tá o cara lá no lugar, numa sala e tem um médico cirurgião do outro lado do mundo fazendo. Não, é uma equipe de cirurgia no local, com um aparelho de robótica e, de repente, uma equipe ou um médico em outro local, né, fazendo ali também o procedimento, mas tem uma equipe presencial. Mas isso é telecirurgia, e isso já tem regulamentação também dentro da resolução, tá? Até um colega aqui comentando que é médico de família e já usa telemedicina desde 2020. Isso aí, doutor, muito legal, né? Eu também, desde 2020, quando saiu a medida provisória, né? Na verdade, a portaria primeiro, que liberou o uso da telemedicina, e depois a medida provisória, eu já comecei a utilizar a telemedicina. Mas eu venho estudando sobre telemedicina lá desde 2016, porque eu sempre me interessei por esses assuntos, né? E eu sempre ficava até angustiado de ver que o Brasil não avançava na questão da teleconsulta, né? Então, como não podia fazer, a gente tinha que esperar, mas eu vinha estudando já isso e me preparando para quando pudesse. E felizmente, foi em 2020, né? Mas infelizmente pela situação, né? Porque foi algo que foi colocado porque havia uma necessidade, né? Mas em 2018 tinha saído uma resolução e aí eles voltaram atrás, né? Essa resolução durou só um mês, né? Mas é isso aí. Então, o doutor, colega aqui, Carlos, né, já utiliza, ele usa no consultório dele, né? Pelo visto, está satisfeito também pela praticidade, né? Muito bom. Eu, né, sou suspeito para falar porque eu uso bastante no meu dia a dia, trabalho para uma empresa, uso no meu consultório também, como falei, de forma híbrida. E tem outra coisa que, quando a gente fala em telemedicina, ninguém percebe, que é a telemedicina também. Quando a gente faz a educação médica à distância, tá? Quando você vai lá e fala, por exemplo, sobre um assunto médico no Instagram, no YouTube, de certa forma, você está fazendo uma forma de educação em saúde, tá? Isso também é telemedicina, se a gente for ver. Eu, como professor, uso a telemedicina corriqueiramente no meu dia a dia, né? Faço aulas, eu deixo minhas aulas gravadas, mando as aulas, né, o link já da aula para os alunos, né? Uma aula gravada, às vezes eles têm aula presencial e eu tenho a aula gravada, depois eu mando para eles poderem rever a aula, né? Então, traz muita facilidade. Isso também é uma forma de telemedicina. Então, são muitas modalidades que o médico pode utilizar a telemedicina no seu dia a dia, tá bom? Outra questão que nos trazem com frequência também é como os médicos podem se preparar e se qualificar para utilizar a telemedicina, tá? Então, os médicos que têm interesse em utilizar a telemedicina, isso inclusive está na resolução. Lá eles dizem que é importante e é super desejável, né, que o médico se capacite para utilizar a ferramenta, que é a telemedicina. E no curso, eu tenho um curso, né, que eu também dou aula para médicos, então é uma forma de teleeducação também, né? No curso de formação telemedicina na prática, a gente aborda os aspectos clínicos, éticos, técnicos da telemedicina, né? A questão da resolução, legislação, e assim o colega fica mais familiarizado com o uso da ferramenta e principalmente aí com a questão da legislação vigente, tá? Então, é muito importante, eu sempre falo, quem quer começar a fazer telemedicina tem que conhecer as regras do jogo, se capacitar, porque a gente aprendeu a fazer medicina, né, numa época, e hoje a gente está vivendo uma nova realidade, né? Os meus alunos do curso de medicina, eu dou aula de semiologia médica. Eu já faço alguns links com eles. Eu falo, ó, tal situação aqui e tal, você, na telemedicina, você vai ter que fazer tal coisa, né? Na anamnese, aqui você pode fazer um exame físico orientado, guiado, né? Tem algumas situações que você consegue, né, avaliar com uma videochamada algumas situações, né, da inspeção do paciente. Então, eu já vou fazendo o link com eles. Mas eu vejo que para essa turma que está na faculdade de medicina agora, eles vêm com muita naturalidade, porque para eles é normal se relacionar e fazer as coisas pelo smartphone, tá? E essa geração que está aqui nos bancos da faculdade, eles logo, daqui a 3, 4 anos, eles estarão formados. E para eles a telemedicina vai ser parte do dia a dia deles, né? Como o estetoscópio também é uma ferramenta da medicina, tá? E
a nós, que já somos formados há mais tempo, eu tenho 20 anos de formado, a gente não pode ficar desatualizado, não pode ficar olhando essa evolução e revolução acontecer e não participar dela, tá? Então, a gente precisa estar também indo atrás dessas inovações, melhorando, né, a maneira como a gente utiliza uma ferramenta, estudando mais, tá? E também a gente tem aí uma mudança também no mercado de trabalho médico, tá? Hoje são 500 e poucos mil médicos inscritos, tá? Hoje a gente está em 2023. A demografia médica saiu recentemente, o estudo da demografia médica, e a previsão é que em 2035, se não abrirem mais vagas, né, de cursos de medicina, é que tenhamos 1 milhão de médicos inscritos ativos, tá? Em 2035. E o crescimento da população médica, ela tem sido exponencial, né, comparado com a população brasileira. Então, a gente tem aí uma mudança, né, muito grande nesse mercado de trabalho médico. E você precisa estar atualizado, tá? Usando as melhores ferramentas, também trabalhando aí o que a gente chama de soft skills também, né? Você trabalhar questões de comunicação, tá? Então, é muito importante você se manter nessa atualização, tá? E até aproveitando aqui, né, um colega comentou que alguns pacientes têm dificuldade em acessar algumas plataformas de telemedicina, muitos têm dificuldade. Mas isso, novamente, eu faço uma comparação com o Internet Banking, tá? No início, no Internet Banking, muita gente tinha dificuldade, né? Aí, até com as ferramentas de segurança, né, dos aplicativos dos bancos, com um token, ter que acessar um SMS para depois entrar lá no site, isso gera algumas dificuldades? Gera. Mas as pessoas logo se adaptam, principalmente quando isso traz benefício e facilidade para elas. Então, algumas pessoas podem ter mais dificuldade no uso da tecnologia inicialmente, mas logo que elas começam a utilizar e veem benefícios, elas não querem outra vida, tá? Até, eu acho que, não sei se o pessoal já rodou um vídeo que eu falei, não, vamos mostrar isso aqui que é interessante. Esses dias eu fui no mercado, foi agora, final de semana, e tinha um carrinho desses novos aí, super tecnológicos e tal, um carrinho de compra, que tem a tela para pagamento, você tem um leitor de QR Code e código de barra, aí o carrinho, ele tem um sensor e algumas câmeras, onde você vai colocando os produtos dentro do carrinho e ele já vai registrando que produtos você pegou, ele também pode pesar os produtos, ele tem o leitor de código de barra que vai já fazendo a soma, né, dos valores, né, dos produtos que você está pegando, e aí você vai colocando dentro do carrinho, e no final, quando você chega na saída do mercado, você pode fazer o pagamento e levar suas compras, não precisa passar no caixa, não precisa pegar fila, tá? Bom, eu odeio fila, eu adorei o carrinho, tá? Mas no início eu tive um pouco de dificuldade também com o carrinho lá. No primeiro dia lá, eu levei, aí eu fiquei meio enrolado ali, né? Eu passava o código de barra, aí não entrava, e eu fiquei na dúvida, ficava na tela, e aí eu fiquei em dúvida ali sobre o carrinho. Mas passou alguns minutos, eu já me adaptei ali e já funcionou. O carrinho funcionou perfeitamente. Como é um carrinho de mercado novo aqui também, né? No mercado, aí fui lá, passei na área lá que era destinada ao carrinho, fiz o pagamento, mas eles só não falavam que eu podia levar o carrinho até o meu carro, né? Para deixar as compras. Mas era pouca coisa. Eu falei, olha, falei lá para a atendente, né, que estava ali perto. Falei, poxa, vocês não vão deixar a gente levar o carrinho até... Ela falou, olha, tem essa possibilidade, mas aí como a gente está testando ainda, né, ainda não dá para ir até o carro com ele. Eu falei, tá, tudo bem, né? Ela, mas vai acontecer isso em breve. Então, veja que essa adaptação ao uso da tecnologia foi tanto minha como consumidor, quanto até do próprio prestador do serviço, tá? Mas é muito legal, assim, eu achei ótimo não ter que passar na fila, né? Eu já peguei e passei direto. E eu reparei que um monte de gente já estava usando lá os carrinhos com essa tecnologia. E também
reparei que muitas pessoas ainda estavam usando o carrinho normal, sem nada disso, tá? Mas é uma questão de uso, adaptação, e quando a pessoa vê a comodidade, o conforto e a questão da rapidez que isso traz, que hoje o mundo é baseado nessa rapidez, você não vai querer outra coisa, tá? Bom, pessoal, legal, obrigado pela participação, foi muito legal também o comentário, colega, obrigado. E, pessoal, se você quer ter mais liberdade utilizando a telemedicina, então clica aqui no link abaixo, aqui no YouTube, ou no link da bio do Instagram, e já se inscreve para a lista de espera da próxima turma do curso de formação telemedicina na prática. E toda semana eu faço lives aqui no Instagram e no YouTube. Você pode enviar suas perguntas no direct, que a gente faz a seleção e traz aqui nessa live de perguntas e respostas que acontece semanalmente às segundas-feiras, tá bom? E também fique de olho aí no nosso conteúdo e compartilhe com quem precisa aí saber mais sobre telemedicina, colegas médicos que você tem, da tua turma de medicina, né? Encaminha aí para o pessoal saber mais, porque telemedicina, ela é uma ferramenta da medicina, ela não veio para substituir a medicina, ela veio para a gente utilizar ela, tá? E também, né, os pacientes também vão começar a utilizar e vão ver que tem muito benefício e as pessoas logo vão se adaptar a isso aí, tá bom? Então, valeu, Karina, valeu. Estou mandando aqui o que gostou muito, valeu, obrigado a vocês todos, um grande abraço e até breve.